Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Esta é a canção da alegria cristã do professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa. A música, nesses versos, foi inserida por Olide Castro. Muito bom a gente recordar de tudo isso, porque o professor Leopoldo ele nunca permitiu que as suas reuniões com parte de pregação ficasse sem a complementação da música, da parte artística. Então, tudo que Leopoldo fazia, parte artística era primordial. Por quê? Se nós não aprendermos a vivenciar a literatura, a poesia, a música, nós não sedimentamos o aprendizado cultural de uma nação. Hoje em dia, a turma observa os cantores da Bahia fazendo sucesso e talvez não tenham noção que em determinado momento o estado da Bahia recebeu uma legislação que obrigava as rádios a terem um percentual de 90%, em torno de 90% de música baiana. Então, se a rádio era da Bahia, tinha que transmitir música da Bahia. Você hoje, quando escuta os nossos sertanejos, é por conta da rádio do interior não ter aceitado a propaganda estrangeira, que sempre entrou aqui paga para que se tocassem sucessos lá de fora. Então você tem um problema de cultura que você tem que trabalhar. Acho interessante porque alguns brasileiros ficam criticando alguns autores e cantores brasileiros que se destacam lá fora, como se existisse destaque correto e destaque errado. O destaque é destaque. Quando você pega as paradas de sucesso americanas e você vê, por exemplo, a Anitta, que é brasileira, não importa se você gosta ou não da cantora e da artista. O que importa é que a cantora está fazendo sucesso lá fora em nome do Brasil. Talvez Niva Marina Nunes de Fone, grande abraço, obrigado por estar aí com a gente. Esse aprendizado, o brasileiro precisa começar a nutrir. Gostar do destaque brasileiro no exterior. Eu não sei se vocês conseguem assimilar o que nós estamos passando, mas essa é uma grande verdade brasileira. Parece que o brasileiro em si não gosta do brasileiro que faz sucesso lá fora. Na política, nós temos todo o direito de não gostar do político, mas nós precisamos entender e aprender a respeitar o direito do voto. Quando você critica desproporcionalmente alguém,
essa desproporção da crítica fere exatamente a você que criticou, não ao criticado. Será que nós temos essa noção? Eu creio que não. Eu acho que a gente trabalha em cima da crítica desnecessária. Existem literaturas que deveriam obrigatoriamente passar pelas escolas. Obrigatoriamente. O aluno não pode se formar sem conhecer algumas obras de cunho técnico, de cunho sociológico, mesmo antes da criação da sociologia como ciência, que estarão dando fundamentos à sociedade que a gente vive hoje. Até hoje, juízes, promotores, advogados fundamentam suas defesas em autores que nos antecederam para demonstrar que esse comportamento nos antecede e já era respeitado. Chato comentar sobre isso, talvez seja, mas é importante que nós comentemos. Muito bem. Vejam só, eu estou aqui no dia 25 de março, estou na página do jornal O Sul e gostaria de comentar com vocês algumas efemérides desse período. Vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento a letra aqui, para que vocês possam... Acho que aqui eu... Será que eu aumentei demais? Talvez sim. Reduzi um pouco. Então vamos lá. Aqui eu tenho a efeméride do jornal O Sul. E aqui, vejam só, em 1824, 2 anos após a nossa proclamação de independência, o imperador Dom Pedro I outorga a primeira Constituição do Brasil. Como ele era imperador, a característica ditatorial se faz presente. Então ele não promulga, ele outorga. A Constituição, o imperador faz e dá como se fosse um presente. Ele, imperador, outorgou a primeira Constituição brasileira, que é de 24. Então vejam só, nós estamos aqui em 2022. Nós ainda não temos 200 anos de Constituição no Brasil. E as pessoas falam como se nós fôssemos uma nação velha. Não, nós somos a nação nova. E esses critérios de aprendizado, como o da Constituição brasileira, começa em 24. Não temos 200 anos, nós estamos em 2022. Quer dizer, um período curto ainda do nosso Brasil começar a desenvolver o seu próprio aprendizado. Rosane Ribeiro, obrigado pela sua presença, Jesus abençoe. E peço muitas desculpas a vocês, porque desde o dia 4 de fevereiro que a minha vida tem sido uma grande luta com relação a meu irmão e não podendo abrir mão do trabalho. E obrigado ao Senhor por ter permitido essa luta, esse trabalho e esse aprendizado. Muito obrigado mesmo. Agradeço sempre a oportunidade do trabalho em prol do próximo. Então, o imperador Dom Pedro I outorga a primeira Constituição do Brasil.
Em 1854, logo abaixo ali, começam a funcionar os primeiros lampiões de gás do Rio de Janeiro. É interessante porque Campos, cidade do norte fluminense, já tem também a sua iluminação de rua. É um trabalho que vocês não fazem ideia. Acender o lampião e apagar todo dia. Você tem que criar um corpo específico para fazer isso. E é feito, é constituído. Então, os primeiros lampiões de gás do Rio de Janeiro começam a acontecer. Marcelo Barbosa dos Santos. Gente, esse rapaz aí tem me ajudado muito nas questões relativas ao meu irmão, de resolver uma série de assuntos. As imagens que vocês têm aí são praticamente todas feitas pelo Marcelo. Obrigado, Marcelo, por esse trabalho de preservação da memória e, no meu caso, de preservação da memória de meu irmão e da família. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Gratidão a você. Muito bem. Em 1865, a Rua 25 de Março, em São Paulo, é inaugurada. Em 1884, então você já sabe que 25 de março é a data da primeira Constituição brasileira, tá? Não esqueça. Então, normalmente, quando vocês olharem 25 de março, também associamos a primeira Constituição brasileira. Em 1884, isso é um dado interessantíssimo para vocês. Abolição da escravidão na província do Ceará. Gostemos ou não, gostem aqueles que não são simpáticos a outras áreas do território brasileiro, mas o Ceará larga sempre à frente em certas questões humanas e educacionais, na frente de outros estados brasileiros. Então, em 84, o Ceará, a província, acaba com a escravidão no Brasil. Lembre-se que o ano é de 1884, a escravidão oficial no Brasil vai acabar em 88, com a princesa Isabel, com uma multidão de pessoas indo às ruas do Rio de Janeiro, o que não aconteceu na proclamação da República. O povo não teve qualquer participação na proclamação da República, o que caracteriza a República como um golpe de Estado perfeito. Ao contrário disso, a abolição da escravatura leva uma multidão às ruas. Então, parabéns aí à turma que sai na frente lá no Ceará. Em 1911, em Nova York, o incêndio na fábrica Triângulo mata 146 trabalhadores. Aí quando você vê a exigência de extintor de incêndio, de prevenção ao incêndio, vocês entendem por quê, tá? Eu estou no dia 25 de março, tá? Em 1922, é fundado o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que vai agora fazer aniversário, tá? Vai fazer 100 anos e vamos ter comemorações, tá? Dos comunistas brasileiros. Em 1957, a Comunidade Econômica Europeia é criada com a Alemanha Ocidental, França
Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo como os primeiros membros. Então, a CEE, Comunidade Econômica Europeia, surge em 1957. Em 1965, ativistas dos direitos civis, liderados por Martin Luther King Jr., completam com sucesso a sua marcha de 4 dias de Selma até o Capitólio em Montgomery, no Alabama. O Alabama é problemático com relação ao racismo, sempre teve questões sérias racistas, e o Martin Luther King nos deixa em 68, é assassinado. Vocês vejam que as questões de racismo americanas são sérias e descontroladas muitas vezes completamente descontroladas. Em 69, durante sua lua de mel, John Lennon e Yoko Ono realizam seu primeiro bed-in for Peace no Amsterdã e o hotel até 31 de março. Em 1900, John Lennon, para quem não se lembra, é o grande compositor. Edgar Maciel, grande abraço. É o grande compositor de N músicas junto com Paul McCartney nos Beatles. Sem dúvida alguma, uma das bandas de maior sucesso da história de bandas no mundo. Em 1970, o presidente Médici amplia o mar territorial brasileiro para 200 milhas marítimas. 70. Regime militar. O presidente Médici amplia o nosso mar territorial para 200 milhas. Qual será o motivo? Claro demais. Grande parte do nosso petróleo está nesse trecho de 200 milhas marítimas. E aí a turma que é danada para pegar a frase e não interpretar completamente, algumas nações acham uma arbitrariedade do presidente Médici ampliar o mar territorial brasileiro para 200 milhas. Em princípio, muita crítica. E o general Muricy deixa essa frase histórica. Gente, cada um cuida de si. Cada nação cuida dos seus limites. E essa frase do general Muricy ficou mal interpretada durante anos. É claro, cada nação tem que cuidar das suas necessidades. E o presidente Médici ampliou o nosso mar territorial para 200 milhas, e exatamente nessas 200 milhas é que as nossas prospecções de petróleo mais se destacaram. Tá, então fica aí a observação do cada um cuida de si, do general Muricy. Em 1992, o cosmonauta Sergei Krikalev retorna à Terra após uma permanência de 10 meses a bordo da Estação Espacial Mir. É bom que nos lembremos que os russos, que a União Soviética em si, desenvolve uma tecnologia interessante com relação às estações espaciais. E hoje dividem, inclusive com os americanos, uma estação espacial. Tá aí os nossos parabéns ao cosmonauta Sergei Krikalev. 10 meses no espaço. Nossa Senhora, hein? Quantas pessoas teriam coragem de participar dessa aventura? Em 2011, o console Nintendo 3DS é lançado na Europa. Então essa geração nova aí começa a conhecer o Nintendo. E hoje nós temos 11 anos
dessa loucura dos brinquedos que assolaram a internet e que a garotada hoje vive fissurada nos telefones e nos jogos. Eu, sinceramente, não sei quais as consequências. Eu gosto muito de ver o celular sendo utilizado como pesquisa e como aprendizado, mas é óbvio que nós temos também a questão da recreação, da brincadeira, e temos que respeitar as crianças na questão do seu lazer, do seu lado lúdico. Cabe à escola desenvolver também o seu processo lúdico de aprendizado. Em 2015, a Arábia Saudita e seus aliados realizam ataques aéreos contra militantes Houthis após seu avanço sobre Aden, no Iêmen. Hoje estamos aí vivendo essa questão de luta entre Rússia, OTAN e Ucrânia, e nós sabemos que esse negócio de invadir outra nação por discussões ideológicas sempre aconteceu. Não há como nós esquecermos, não há como passarmos uma borracha por cima, mas esse processo sempre aconteceu em toda a história do mundo. Queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem, eu queria desejar a vocês um bom fim de semana, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Gostaria que lembrassem que nós trazemos sempre a imagem de trabalho do professor Leopoldo Machado, da professora Leopoldina, de Ana Isabel e de Marília Barbosa, um trabalho árduo em prol do amparo ao próximo, e que nós não podemos esquecer esse trabalho. Aqui, o nosso programa, o nosso Colégio Leopoldo, o nosso Lar de Jesus é uma trincheira incansável nas propostas feitas por Leopoldo Machado ao criar o Colégio Leopoldo, com os nomes já citados por mim, e na proposta do Lar de Jesus, hoje as duas instituições caminhando juntas desde 1990. Portanto, há 32 anos que Lar de Jesus e Colégio Leopoldo caminham juntas. E o Colégio Leopoldo sempre recebeu o Lar de Jesus no seu seio, tanto que muitos contadores da cidade, muitos estudiosos da cidade, não estudaram no Colégio Leopoldo, estudaram no prédio do Colégio Leopoldo, mas estudaram no que nós chamamos de centro, na Escola Técnica de Comércio Leopoldo, que depois virou o Centro Técnico de Comércio Leopoldo. Eu queria dar um grande abraço a vocês, dizer que nós estaremos aqui ombro a ombro e lado a lado com vocês nessa jornada, mantendo o aspecto cultural, esportivo, de lazer, que esse grupo se propôs a patrocinar em nossa cidade. Hoje nós tivemos mais uma vez aulas de teatro e estamos cada vez mais ampliando essa luta, essa saga pela nossa querida região do Recôncavo Fluminense, tá? Marcelo diz aí que amanhã vai fazer a filmagem e que não pode acompanhar-me a Miguel Pereira. Não tem problema, lá estarei dando os retoques finais
nas coisas de meu irmão, Newton Leopoldo, nosso Léo, e na semana que vem, então, resolvendo definitivamente, cortando esse cordão umbilical do nosso querido Léo com aquela região. Um grande abraço a todos vocês, que nós possamos caminhar sempre ombro a ombro e lado a lado nesta jornada, acreditando sempre que podemos exercer um bom trabalho. Eu observo a minha locução e verifico, quando eu pego os insights ali que nos são mandados, que eu atinjo muito pouco a faixa etária menor. Até 24 anos é o público que eu menos atinjo. E eu vou ter que fazer uma revisão, porque eu tenho que atingir a todos. Agora, de 24 em diante, a gente atinge com facilidade. Um grande abraço a todos vocês. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Que nos lembremos que o Covid não acabou, que ele continua presente em nossos ambientes. Aqui no Colégio Leopoldo, as crianças sentam sempre com 1,5 metro a 2 metros de distância, facilitando o trabalho de higiene. É claro que na hora do recreio as pessoas sentam mais próximas, e aí é preciso uma vigilância constante sobre eles. Mas todos nós devemos ficar vigilantes, tomando todos os cuidados, porque este problema ainda não nos deixou. E nos cabe a vigilância. Na Vila Militar, eu sempre costumava passar, quando eu me deslocava, e via, não sei se ainda está pintada lá, a seguinte frase: o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, o preço de ficarmos livres destes males de contágio é a nossa eterna vigilância. Muito obrigado, Edgar, Niva aí que entraram. Quero pedir desculpas, porque às vezes o recado de vocês não entra aqui, só vai aparecer quando é publicada a transmissão. Quero pedir muitas desculpas por isso acontecer, mas lá então, quando eu vejo, eu faço as observações necessárias. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e até segunda-feira com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Um grande abraço e obrigado por estarem com a gente.